Eu quero meditar com você em Lucas capítulo 15. Lucas 15, versículos 1 e 2. Mas eu estava me esquecendo do devocional. 365 dias no Getsemane. Esse é um devocional único. Tem um espaço para você preencher sobre o seu pedido de oração. Eu medito com o meu devocional, tem sido muito bom. É o resultado de mais de 40 anos de devoção. Eu tenho 47 anos que eu sou evangélico, tenho 63 anos e eu me converti com 16 anos. Então, é muito tempo. E nesses 40 anos, pastoreando, eu pude fazer isso aqui. É o resumo da minha vida. Vale a pena, pede agora um livro dessa espessura, desse conteúdo aqui. Você vai comprar aí de Paulo Coelho, de não sei mais quem aí, de tantas pessoas aí. Custa R$70, R$80, eu tenho visto nas livrarias. Esse livro aqui, R$30. Você pode adquirir na livraria da igreja, uma bênção para você. 365 dias no Getsemane. Você pode começar a leitura qualquer dia do ano. Necessariamente não tem que ser no dia 1º de janeiro. Qualquer época aí você já começa a marcar a partir daquele dia e forma então o ciclo de leitura de 365 dias. Vai ser muito bom. É muito legal também para você dar de presente para seu chefe, para seus alunos, para seus colegas de trabalho. Muito legal. Pede aí na igreja Getsemane. O texto para o nosso coração é, olha que coisa interessante. Lucas 15, 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam com isso os fariseus e os escribas, dizendo, ele recebe pecadores e come com eles. O público de Jesus era um público que tinha sede de Deus. É muito bom você falar para quem quer ouvir. É muito bom você estar num lugar onde você é amado. É muito bom você frequentar uma igreja em que você olha para o pastor e você diz assim, olha, eu amo esse homem de Deus, esta mulher de Deus. Porque fica muito mais fácil a pessoa ser um canal de bênçãos para a sua vida. Você está num lugar que você repudia aquele líder, que você não tem prazer, aí a pessoa pode muitas vezes estar sendo até um grande instrumento nas mãos de Deus, mas você não sente prazer. Jesus Cristo, ele falava para algumas pessoas que admiravam e gostavam de ouvi-lo. Quais eram estas pessoas? Os pecadores, os publicanos e as pessoas que eram consideradas como escória da sociedade. Jesus foi muito duro com os fariseus, com os sacerdotes, com os escribas, porque eles pensavam que a verdade era exclusividade deles. Então eles não se dispunham, não tinham o coração aberto para ouvir a palavra de Deus. E esse texto aqui mostra que, ao contrário dos sacerdotes absorverem os ensinamentos de Deus, os fariseus e os escribas, eles olhavam para Jesus e não tinham a percepção do Jesus profético, do Messias. E com isso eles não se convertiam. Com isso eles não rasgavam o coração. Para você se aproximar de Jesus, você tem que reconhecer que ele tem coisas maravilhosas para ajudá-lo. Eu pego um livro de algum autor e eu, quando aprecio aquele autor, eu pego aquele livro com uma caneta nas mãos, porque eu vou grifar. Livros que eu leio, eles não servem para ninguém mais ler, porque eu grifo, eu faço anotações. Agora, quando eu pego um livro que eu não tenho interesse, eu leio despretensiosamente. Assim também é com Jesus. Todas as palavras de Jesus, elas me fazem ter uma caneta nas mãos. Todos os sermões que eu escutei na minha vida, que foram proferidos por pessoas que eu amei e que eu amo, são sermões que me edificaram.
Algumas vezes eu já preguei com pessoas fazendo assim, ó, com a cara assim, de nojo. Um dia desses eu preguei na OAB, dei uma palavra na OAB, na turma de 50 anos de formandos no curso de Direito. Foi a primeira turma e eu tive o privilégio de ser convidado para ser ser o preletor naquele dia, 50 anos. Ali estavam desembargadores, magistrados, juízes, promotores, todos com a média de 80 anos, 70 anos, 80, porque é a primeira turma da Universidade Federal de Minas Gerais. Completaram agora bodas de ouro, 50 anos, e um pastor chegar lá. O auditório não era um auditório receptivo. O auditório não era um auditório em que, quando me anunciaram como preletor, vai estar falando o pastor Jorge, mas eles tiveram a educação e se posicionaram como quem desejava ouvir alguma coisa. Em menos de 5 minutos, eu me tornei um grande instrumento nas mãos de Deus. Porque eles aceitaram o que eu falei, eu abri a Bíblia. Quando terminou a reunião, parecia que eles tinham ouvido algo tão importante, realmente ouviram. Eu falei sobre os 10 leprosos e que um voltou para agradecer e que eles estavam fazendo parte daquele grupo, esse único que voltou e não do grupo que era ingrato. Eu fiquei naquela reunião durante uma hora depois e vários vieram falar comigo, disseram, pastor, no início eu tive uma barreira, mas logo depois eu amei a sua palavra. Eu fiquei mais de uma hora e sempre em volta de mim um juiz, um promotor, um acadêmico, alguém de grande influência falando que recebeu a palavra de Deus. Talvez você que me assiste, você ainda não se converteu, não entregou sua vida nas mãos de Jesus, porque você está exatamente igual a esses publicanos, igualzinho a esses fariseus e escribas, que eram os sacerdotes. Você não se humilha diante de Jesus, você não se quebranta diante da palavra de Jesus, você não tem predisposição para ouvir o que Jesus tem para você. Você prefere acreditar num professor de faculdade, prefere acreditar em um crítico, em um zombador, do que em Jesus. Então, os pecadores, Jesus entrou na casa deles, Jesus comeu com eles, Jesus os abraçou, Jesus estendeu a mão para eles, Jesus os curou. Não tem na história bíblica um sacerdote, um sequer, que tenha sido curado. Nós temos alguns que creram e vieram e pediram a Jesus, e Jesus realizou um milagre na casa deles. Cura minha Jairo, por exemplo, sara um dos principais sacerdotes. Quer dizer, quando você se humilha, você recebe um milagre para si e para os outros. Então Nicodemos também foi ter com Jesus. Nicodemos era um fariseu, um homem, um grande, um dos principais da sinagoga. Ele se quebrantou e Jesus prega um dos maiores sermões. Necessário vos é nascer de novo. Ele disse, eu vou voltar para o ventre da minha mãe, eu vou voltar a nascer através do útero e do ventre da minha mãe. Jesus falou, Nicodemos, você é sacerdote em Israel. Você ensina para as pessoas, você é um fariseu, um grande homem, e está me perguntando isso? Quer dizer, aí, lógico que esse homem se converteu. Nicodemos, José de Arimateia e muitos outros. Então essa é a atitude aqui. Olha, por que eu estou falando isso com você agora em janeiro? Porque você deve aproximar-se de Jesus como quem quer aprender alguma coisa. Você deve ouvir o seu pastor, porque senão é melhor você sair da sua igreja. Porque se você não amar o seu pastor, ele nunca vai ser instrumento de Deus para a sua vida. Se você não se quebrantar diante dele, ele nunca será profeta na sua vida. Eu digo isso aqui na Getsemane. Se você não me ama, não gosta de mim, vem em outro culto. Você não precisa sair da Getsemane. Porque aí você não é abençoado e vai ficar fazendo cara de nojo com quem está pregando, vai ficar repudiando quem está cantando. Ora, se você não gosta, como que vai ser, aquela pessoa vai ser um instrumento para você?
Então esse texto, e murmuravam os fariseus e escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Eu espero que no nome de Jesus, neste novo ano, você ame a sua igreja, ame o seu pastor, ame a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, porque aí o seu pastor, a sua pastora, os seus pais, seu pai e sua mãe, sua esposa, seu marido, o profeta de Deus na sua vida, todos se tornarão instrumentos para a glória do nome de Jesus. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Primeiro, ser humilde. Segundo, pedir amor por aquela pessoa que está ministrando. E terceiro, ver o que aquela pessoa está falando. Eu já me surpreendi quando eu ouvi pessoas que aparentemente eu não valorizava, mas depois eu comecei a orar por eles e passei a amá-los. Eles se tornaram grandes instrumentos de Deus em minha vida. É o que eu desejo para você. Que 2015 seja o ano de você amar, para você receber fontes inesgotáveis, receber mananciais, receber revelações de quem estiver falando para você, seja na televisão, seja no rádio, seja na sua igreja e na sua casa. Em nome de Jesus, eu abençoo essa vida e repreendo o câncer espiritual, físico, emocional e material. E em nome de Jesus, esta pessoa vai ser abençoada através da minha vida e da vida de todos aqueles que o lideram em nome de Jesus. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro no Getsemane.